antes de sentar, irmãos, eu estou desejoso. Estou aqui com um relatório assim, de irmãos que passaram a semana pesquisando, meditando, buscando. Eu falei, meu Deus, que coisa linda que está acontecendo. Nós estamos voltando para a palavra, amém? Mas antes de você sentar, eu não sei se todos que estão aqui estão gozando de plena saúde, de paz. Às vezes você chegou aqui, você está afligido com alguma coisa, e Jesus está aqui, amém? Então, não sei o que é que está, quantas pessoas estão aqui, mas nós vamos fazer uma oração por você, para que você ouça a palavra, recebe ela, e ela permanece em você, e você dê uma resposta a Deus por aquilo que Ele está falando conosco, ok? Então levanta sua mãozinha ao céu. Não vou perguntar quem está assim. Se você está assim, Deus sabe. Deus conhece você por dentro, melhor do que você. Se for enfermidade, ela está repreendida no nome de Jesus. Se for alguma necessidade que está te incomodando, que está roubando a sua alegria, eu declaro que o socorro de Deus venha sobre a tua vida hoje. E que você saia desta reunião convencido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que você serve o Jeová Jireh, provisão em tudo. Amém, irmão? Em tudo. Porque Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Leva essa certeza no teu coração. Se algum outro tipo de problema está querendo roubar a tua alegria, eu quero dizer para você que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? E que a tua mente, que a mente de Cristo será ativada cada dia mais, que o teu entendimento será iluminado pela luz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Você sairá fortalecido nesta noite pela palavra do Senhor, para viver o melhor que Deus tem para você nesta terra, amém? Agora tome assento e vamos meditar um pouco. E hoje a nossa escola foi assim, uma bênção assim, enriquecedora. Deus abençoe o Márcio. E eu quero voltar aqui à leitura da palavra de Deus. Eu quero vocês me ajudando, né? Como sempre, porque eu estou ainda perguntando. E agora me veio até, nós vamos, quem sabe setembro, lá em Hebreus, ver uma das qualidades que o Abraão teve, e algumas coisas que Abraão fez. E nós somos filhos de Abraão. Os filhos copiam os pais naturalmente, sim? Sim, né? Então, partindo desse princípio, que eu estou convidando vocês para uma reciclagem, para uma reflexão, e também para um treinamento. Como aconteceu com o Tiago, né, da batatinha, eu creio que conosco, com a Bíblia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Há muito tempo atrás, Deus me deu uma repreensão. Quando eu acordei de manhã, por estar vivo, eu chorei muito, e depois eu não conseguia contar o que Deus, porque Ele falou assim, pensa no que eu fiz com você, contou a história para mim, mostrou como um filme, que é para você ajudar uma criança, ou uma pessoa carente, de uma palavra, que é para você ajudar. Assim, olha o que eu fiz com você, Ele falou, olha o que eu fiz com você, olha. E Deus mostrando isso para a gente, Tiago, você fica sem perna, você fica sem chão, você fica sem palavra, porque quando uma pessoa mostra é uma coisa, mas quando Deus fala assim, olha o que eu fiz com você, cara, não tem para ninguém, você se derrete. Eu pensei assim, estou fulminado, vou desaparecer e ninguém vai ficar sabendo. Vocês verem quão forte é quando Deus chama a gente, entendeu? E Deus está nos chamando o seguinte, eu quero vocês mais do que com uma teoria da minha palavra. Eu quero vocês mais do que uma placa de AD Vila Alzira, entendeu? Eu sou evangélico, sabe? Faço parte do povo gospel. Deus, eu quero vocês um pouco mais. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e falem, realmente eles são filhos de Deus. São muito parecidos com o pai dele.
Então eles vão olhar para nós, essa é a vontade que Deus tem, vão olhar para nós e vai falar assim: não tem como negar, esse povo realmente reflete a imagem de Deus. Então vamos começar a ler aqui, preste atenção, acompanhe comigo, Gênesis 17, eu parei, né? Abraão, é tão interessante aqui o Gênesis 17, Abraão ele tinha 19 anos, ou 18 anos, ele tinha 99, porque pensei, meu Deus do céu, nós falamos de Noé, gente, pensa naquele tempo, viver 950 anos, quase 1000 anos um ser humano viver, e hoje a gente está celebrando aí quando passa dos 60, não é verdade? Está celebrando. Então, Gênesis 60, Abraão tinha 99 anos, e apareceu o Senhor a Abraão. Vamos acompanhar esse papo aqui por uns 15, 20 minutos, e vamos ver o que Deus fala conosco, através dessa leitura tão enriquecedora. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E aí ele fala: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Essa atitude, irmão, de quando ouvir Deus cair sobre o seu rosto, é reconhecer quem está falando, é dizer: eu sou teu servo, eu sou teu criado, eu sou teu escravo, eu sou teu seguidor, faça de mim o que você bem quiser. Essa frasezinha do Abraão significa tudo isso que um filho deve fazer diante do conselho do pai. Que Deus estava se apresentando a Abraão e fazendo uma proposta de um concerto com ele. Aí então, falou Deus com ele dizendo, aí Deus continua o papo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Irmão, não é multidão de pessoas, é multidão de... Olha que coisa tremenda, que proposta absurdamente gloriosa que Deus estava fazendo para Abraão. E não chamarás mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto, quanto tempo? Perpétuo, para te ser a ti por Deus, ou seja, para ser o teu Deus, e a tua semente depois de ti. Então, Deus eternamente. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações. Está peregrinando hoje, mas essa terra eu vou te dar. Toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu... Então, o que competia a Abraão? Guardar o concerto que Deus estava fazendo com ele. Tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho serás o quê? Circuncidado. Então a circuncisão não veio no tempo da lei. A circuncisão veio na época da graça, antes da lei. Você sabia disso? Está aqui, a Bíblia está dizendo. As pessoas acham que circuncisão veio no tempo de Moisés. Está aqui, ó. Deus está falando com quem aqui? Com Abraão, certo? Então a circuncisão veio com Abraão. Está escrito aqui, olha. E que todo macho será circuncidado.
circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e Abraão. Olha que coisa tremenda. A circuncisão foi do pacto que Deus fez com Abraão. E o filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado. O nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, estará o meu conserto na vossa carne, por conserto quanto tempo? Perpétuo. E o macho com prepúcio, cujo a carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Agora, irmão, veja que coisa linda. Aí ele chegou e foi para Deus muda o nome da Sara. Aí mudou o nome da Sara, tal. E aqui você observa no versículo 17, tal 15, 16. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e a gente acha que só Sara riu, né? Abraão falou assim: como é que pode um velho como eu, de 100 anos praticamente, ainda, vocês estão entendendo? Ainda fazer uma lua de mel. E a minha esposa, ela então achou absurdo, engravidar. Então você vai lendo essa história tão linda. E ele disse a Abraão: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ele disse: mas na verdade Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome, olha, irmão, Isaque, o 19. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Enquanto Ismael também, ele fala que Ismael também, né, ia abençoar grandissimamente, tal. E aí a instituição da circuncisão, tal. Depois chega no 18, é a coisa mais linda. Quando, antes de eu começar a ler o 18, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Então, preste atenção. Eu não fiz a pergunta. Como foi que eu fiz a pergunta mesmo? Quem escreveu a perguntinha aí? Quem me ajuda aí? Isso, só você marcou, Cida? O que devemos fazer? O porquê nos chamamos a atenção de Deus? Não foi isso? Eu estava preocupado, fiquei lendo essa palavra. Hoje eu quero ficar aqui nessa palavra com vocês esse minuto. Como chamar a atenção de Deus, irmãos? E eu quero que você pense com muito carinho no que nós vamos falar aqui. O que Deus está falando conosco através da sua palavra. Então Deus fez o concerto com Abraão, fez a proposta, falou: vai ser assim. Deu, né, as orientações da circuncisão: se é a minha marca com teus filhos, teus escravos. Você comprou alguém, você tem que circuncidar ele. Entendeu? Era uma coisa terrível, doía demais, não tinha anestesia. Hoje falar circuncisão hoje, né, é uma coisa que com as crianças, que faz logo que nasce. Nos Estados Unidos, todos os homens são circuncidados nos Estados Unidos, sabia? Então, é uma coisa que é muito natural, né? Não é? Todos os meus netos são circuncidados, porque nasceram lá. Os netos, 5 netos. As 2 netas também são americanas, mas só homem que é circuncidado. Então, aí estava o pacto. Presta atenção, está a resposta aqui. Tem muita coisa que inclui. Eu vou falar o que der para falar. E vou pedir que vocês pensem durante a semana e ver se eu falei uma boa parte, se eu não falei. Eu quero que vocês me tragam para mim alguma coisa a mais. Tudo bem? Tudo bem? Como o Samuelzinho, olha, o Samuelzinho trouxe um negócio, achei muito interessante. Tá? O Márcio me mandou, quase que dá para... Acho que o Márcio, você vai ser um escritor. Você já escreveu o livro? Então eu tenho para mim, se eu sou profeta, se eu estou, você vai escrever livro, cara. Deus botou isso dentro de você, entendeu? Você pode não ser pastor, mas você é mestre. Quem é mestre escreve livro. Você recebe isso? Você tem um sonho de escrever um livro ou não? Então,
Fica no Senhor, que no tempo certo você vai ver. Vai vir até o tema para você, tudinho, entendeu? Você vai ver como que Deus trabalha assim de uma maneira tão gloriosa e surpreendente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já em nós opera. Então, quando tem pacto, por isso que eu falei, nós ontem aqui no Encontro Casais, foi fenomenal, foi algo assim muito lindo, muito diferente. Quem esteve aqui ontem, não foi? Não foi diferente? Não estou exagerando não, né? Foi diferente, eu via todos os casais saindo alegre, porque ontem nós fizemos assim, uma renovação de voto também diferente, né? Acompanhado de uma restituição. E tinha casais até de outros, né? Que não era nem de igreja evangélica, que estava aqui. Eu fiquei muito feliz com isso, que nós estamos começando a entender que nós somos uma igreja para os povos, para as tribos, para ir, que nem nós não somos igreja para ficar só. Aqui é um lugar que você se alimenta, aqui é um lugar onde você vem para ser treinado, mas depois você sai para produzir fruto lá fora, para ser um instrumento de Deus lá fora, onde Deus te enviar, amém? Onde Deus te enviar. Às vezes você fala assim, mas como vai ser isso? A Neila me mandou umas fotos do quintal dela, um quintal tão abandonado lá. Ela deu uma revitalizada no quintal, colheu verdura, colheu melão, colheu outra coisa lá que eu nem sei o que é. E eu falei, olha, quando você olhar naquele quintal seco lá, você podia imaginar que ela ia colher melão? Colheu. Assim é nós. Quando nós somos brutos, fala assim, esse cara não serve para nós. Essa pessoa tem mil defeitos, né, irmão? Aos nossos olhos, ela vai sendo trabalhada pela palavra de Deus. E lá na frente fala, esse é ela, sabe por quê? Deus vai moldando a gente, Deus vai moldando para um propósito. Todo mundo que está aqui, Deus está moldando nós para um propósito. Não se preocupe, você é amada, você é amado, você é alvo de Deus, você está no propósito de Deus. Agora você precisa ir conhecendo esse propósito, deixando-se levar com o carro de Abraão. Fizeram uma aliança, fizeram um pacto. Aí todos os homens da casa dele, foi nascido em casa e comprado por dinheiro estrangeiro, foram circuncidados. Então ele cumpriu a parte dele também. Então ele se curvou, não foi? Você percebe que o desenrolar da história? Se curvou e depois recebeu orientação, foi lá, fez. Era horrível naquela época, as facas eram de pedra. Você imagina cortar uma parte do corpo assim, entendeu? É terrível. Ele fez tudo. Depois que ele fez, então presta atenção. Tem uma coisa, se não tiver, nunca você vai se aproximar de Deus. A Bíblia é clara, sem fé é impossível aproximar de Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe. Abraão creu, e que é galardoador, presenteador de quem? Daqueles que o buscam. Bom, então está aí. Então acho que uma boa resposta, já uma boa parte da resposta, Márcio, né, Celso? Já está aí. Por que não atraímos? Eu estou fazendo a minha parte? Campaz, você está fazendo a sua parte direitinho? Você está buscando de todo o coração o Senhor? Essa é a primeira parte. Por que não atraio a presença de Deus com mais intensidade? Por que eu não chamo a atenção de Deus? Porque Deus, Jesus, e com Ele todas as coisas, mas o que é que tanto, ou seja, que valor, que nível de valor que eu dou para o que Deus fez por mim? Entendeu? Que nível de valor eu estou dando para chamar a sua atenção? E aí, Abraão cumpriu aqui a parte, olha, ele cumpriu. Aí o que acontece? Deus fica tão alegre. Deus, quando Ele vê que Ele pode acreditar, que Ele pode confiar, olha que coisa, isso é forte que eu estou falando. Até onde que Deus pode confiar em mim? Pessoal da galeria, olha que coisa. Até onde Deus pode confiar em mim? Até onde Ele pode contar comigo? Se de repente um insulto, uma coisa nova que vem que eu não gosto, né?
tem coisas que eu não gosto. Pode ser novo, mas eu não gosto porque não faz meu tipo. Eu não sou superdotado para entender tudo e gostar de tudo. Tem coisas que eu não... Mas eu preciso até saber desgostar. Seja de comida, seja de roupa, seja de estilo de carro, seja de estilo de igreja, seja de estilo de pessoas. Eu preciso saber desgostar. Ou seja, não gostar, mas não desprezar. Não humilhar as pessoas, entendeu? Porque não é porque você quer a pizza, aí eu não gosto de pizza. Deus me livre, essa coisa nojenta. É assim que responde? Quando não, querido, muito obrigado. Eu agradeço a sua gentileza, né, de me oferecer a pizza, mas Deus te abençoe muito pela sua generosidade. Fico feliz de ver que você tem um coração generoso. Então não destilei o meu veneno. Eu honrei a atitude da pessoa que me ofereceu a pizza. Certo? Então Abraão, Deus fez Deus se revelou: eu quero ser teu Deus. Só que para mim ser seu Deus, eu estou com uma vontade, viu, Tiago? Deus falou assim: eu estou com uma vontade de te abençoar. Foi uma conversa assim. Eu fiz um plano com você, viu, Márcia? Deus chegou para Abraão e falou: fiz um plano com você, Abraão. Ô Gilmar, fiz um plano com você, Gilmar. Mas é um mega plano, porque grandissimamente, nós não lemos aqui, olha, te abençoarei, multiplicarei grandissimamente. Ô Leandro, você sabe o que é a Bíblia falar grandissimamente? Nilson, a Bíblia é extremamente resumida. Ô Ricardo, você tem uma ideia de quando a Bíblia fala: eu te abençoarei grandissimamente, eu multiplicarei, eu te farei pai de nações, de muitas nações? Dá para você ter uma ideia, biblicamente, que a Bíblia é muito resumida. É muito resumida a Bíblia. Mas quando a Bíblia põe uma palavra: eu te abençoarei, eu te multiplicarei grandissimamente, Deus estava falando para Abraão: eu fiz um plano com você, eu gostei de você, cara. Só que é o seguinte, né? Nós vamos fazer aqui um acordo, certo? Fazer um acordo aqui. Eu quero, desceu, ela descortinou o plano, e eu quero ser teu Deus. Quando Abraão falou: você quer ser meu Deus? A primeira parte aqui, o que o Abraão fez? O que o Abraão fez aqui, que é a frasinha que está aqui, bem no versículo 2 aqui, 3, caiu sobre o seu rosto. Eu quero ser teu Deus. O senhor quer ser meu Deus? Ai, meu Deus, eu quero. Aleluia, está aqui seu escravo, seu servo. Ai, está aqui, faz de mim o que você quiser. Meu Deus, que coisa tremenda. Um Deus tão grande como o Senhor me escolheu para ser teu Deus, para ser o pai da fé. E que eu ando com o Senhor? E agora eu vou ser assim, parecido com o Senhor. Eu vou fazer só o que o Senhor gosta. Porque a Bíblia, ela é muito resumida. Aqui não está detalhada, está muito resumida a conversa que Deus teve com Abraão. Mas essa frase de entrega, imagina Abraão conversando com Deus. Ele não viu Deus como mendigo, viu? Você tem noção como Deus se revelou a Abraão? Você pode ter uma pequena noçãozinha, linda. Um anjo já é glorioso. Agora imagina o próprio Deus se manifestar em pessoa para Abraão. Conversou com Abraão, Denis, expôs o plano, falou assim: eu quero ser teu Deus. Você topa? Hein, Zé? Você topa? Mostrou, conversou. A Bíblia não fala de tempo, de hora. Mas depois que tudo ficou acordadinho, Abraão circuncidou o pessoal, todo mundo lá. Irmão, presta atenção, irmãos. Não tem intimidade com Deus dormindo na rede. Vou repetir. Não tem intimidade com Deus dormindo na rede. Tem muita coisa para falar do Abraão aqui. Eu estou só começando. Deus pediu uma coisa para Abraão, que se ele fosse fraco, viu, César? Você faria o que Abraão fez com seus filhos, seus criados? Eu não sei se faria, porque ninguém não tinha Bíblia naquela época.
Era uma conversa pessoal de Deus. Você vai lá, corta lá, sangra, ela vai sangrar muito, vai doer, vai gritar, vai chorar, vai ficar 3 dias de molho lá sem poder ter, que era assim que ficava, a coisa era terrível. Cadê o Maurício? Ele está dando aula. Era coisa terrível, terrível. Porque quando Moisés circuncidou o filho dele, a esposa dele queria até matar ele. Ele falou assim, ó, sanguinário, homem cruel, assassino, que era coisa terrível. Mas Abraão fez direitinho, porque era um pacto, era um concerto. Então concerto, fala para mim, tem dor também. Tem muita dor. Só para você saber que concerto não é dormindo na rede, não. Concerto tem dor. Submissão tem dor. Estão entendendo ou não? Estão entendendo? Que, irmão, não adianta eu querer pregar um evangelho de facilidade para vocês, irmão. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem submissão, sem obediência, não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Vocês não vão chegar no céu, irmão. Vocês não vão chegar, nós não vamos chegar. Eu posso deixar vocês fazer o que quer, passar água com açúcar, não é verdade? Fazer aqui, olha, todo vai lá, comidinha, coisa aqui, você está entendendo? Mas aquele dia vai ser terrível. Deus vai falar assim, olha, você vai chegar na lista de convidados lá, Deus vai abrir a lista, irmã, e sabe, vai falar assim, olha, sinto muito, querida, você até trabalhou naquela igreja, você se esforçou bastante, mas não está aqui o seu nome, você não tem partes comigo. Tem partes comigo. Entendeu, irmão? Eu não quero isso. Você quer isso? Essa decepção das piores que vai existir. Mas, Senhor, eu falei língua lá. Eu fui curado um dia lá na Vila Alzira. Olha, Senhor, eu até visitava lá, Senhor. Eu falei, eu não conheço você. Ele disse que muitos irão naquele dia, irmãos. E quando a Bíblia fala que é muitos, é muitos. Vocês têm que saber que é muitos, então nós não podemos fazer parte desse muitos, amém? Aí, fez o pacto, está aqui Elcio, olha aqui Elcio, o 18, vamos lá, aparecem 3 anjos a Abraão. Eu queria ler todo o capítulo, mas é muito extenso, mas vamos lá. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais, de Monre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Que hora que vocês acham que deve aquecido o dia? Umas 9, 10, 11 horas, né? Já tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor. Por que ele disse meu Senhor? Já tinha tido um encontro, tinha ou não? Eles se conheciam. Ele sabia que ele era o Deus que ele tinha feito o pacto, a aliança. Então, a hora que esses 3 chegaram, que a Bíblia dá-nos a entender que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se curvou, disse, meu Senhor, e adorou. Então, irmão, reverência, devoção a Deus, é algo muito importante para atraí-lo. Quando você reconhece que você vem prestar um culto a Deus, nós temos muita dificuldade, que a gente foi ensinado que a gente vem no culto para receber, a gente vem no culto para receber, vem no culto só para ser curado, vem no culto só para Deus trabalhar para a gente, vem no culto só para Deus abrir porta, e aí acaba que a gente só fica interessado nas bênçãos de Deus. E aí é onde que a gente viu, Marcelo, a gente frustra Deus. Viu, Zé? Nós temos que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Entendeu, Wagner? Então eu não quero o Wagner por causa da casa que ele tem, do carro que ele tem, entendeu? Do disco que ele traz aqui na igreja. Não, eu não quero não. Eu quero você porque eu quero você. Entendeu? Eu quero. Deus é assim.
Nós temos que falar, Deus, lembra que eu ilustrei aquele dia que a gente chega assim, chega na bater papo com Deus, vir na oração. É isso que eu estou tentando. Estou tentando instruir, como que é? Não é instruir. Despertar, ensaiar, não quer. Não é ensinar, tem outra palavra que eu tenho. Treinar. Nós vamos ser treinados. Treinado a chegar aqui para um culto de oração. E chegar aqui, veja bem, não é treinado aparentemente não, de boca. Não adianta, irmão. Deus conhece a intenção do meu coração. Então eu tenho que treinar o meu coração a querer Deus. Como que é isso? Vai expulsando aquilo que você quer você quer coisas. Porque quando a gente dobra o joelho, eu não sei, mas há muitas pessoas. Eu era assim também, viu, irmão da galeria? Eu era assim. Senhor, eu estou aqui, me abençoa, porque eu vim aqui porque eu preciso da tua bênção. Minha esposa precisa da tua bênção. Olha, Senhor, hoje eu vou fazer isso. Preciso que o Senhor resolva isso, aquilo, bababá. Enquanto eu tinha interesse, eu estava no papo. Entendeu? Estava aí no papo. Aí falei tudo, e olha, tem mais. O Senhor falou, olha como que a gente muitas vezes usa a palavra para afirmar. E eu despejava o meu egoísmo, entendeu? Para Deus. E depois falava assim, o Senhor falou. Viu, Denis? Usava a palavra para Deus. É que Deus é pai em todo tempo. Não mata a gente, não despreza a gente, porque fala, o Senhor falou que tudo que pedisse no nome de Jesus, o Senhor faria. Então estou pedindo no nome de Jesus. E é claro que algumas coisas ele fazia mesmo, né, irmão, entendeu? Só que ele falava, Antônio, se você soubesse do segredo. O segredo não é coisas. O segredo não é coisas. Diga, o segredo não é coisas. O segredo é Deus. Se você atrair Deus, você vai ter todas as coisas. Você vai ter o melhor da terra. Você vai ter algo que você nunca imaginou de prazeroso, que é ter Deus. Só que nós não fomos ensinados a isso, gente. Eu lembro do dia que que eu li no Mike Peter, né, lendo o livro dele, nós conversamos com ele, que ele disse que muito tempo ele na igreja, sabe, irmão, chegava lá, sentava 1, 2, 3, lia a Bíblia, falava um pouco com Deus, aí acabava a palavra de oração, ficava lá, ia embora. E aí ele falava assim, puxa, parece que Deus nem está aqui nesse lugar, viu? Está tão vazio, tão quieto, tão sem sentido. Mas chegou um dia que ele chegou no estacionamento, o carro dele, ele escutou um barulho de uma orquestra, de um coral cantando, que era uma coisa indescritível de maravilha. Ele falou assim, uau! Ele falou, mas que povo é esse que está na igreja, mas o estacionamento está vazio? Ele ficou assim, muito chocado. Ele falou, mas o que está acontecendo nessa igreja? Não é dia de festa? Não é dia de festa, ele falou. Ele é muito simples para contar, né? Nós fomos almoçar na casa dele contando para a gente. Uma turma de brasileiro que estava lá em Kansas. Como é que está acontecendo? Eu falei, nem a porta da frente está aberta. Será que tem algum mega coral, mega, né, orquestra tocando, mas está com som celestial? Uma coisa assim, sabe, muito gloriosa. E aí ele foi empurrando a porta do templo do lado, que ele entrava do lado. Era 3 que vinham orar. Estavam os 2 irmãozinhos sentados, conversando sobre a Bíblia. Olha, me levanta tudo o cabelo da cabeça. Me arrepia, não sei se está vendo, se está levantando, mas me arrepia tudo isso. Isso joga por terra um monte de coisa que a gente carrega. Você tem que ver, você tem que sentir. Não, irmão, espera um pouquinho, irmão. Quem tem que ver que você está com fome mesmo de Deus, é o próprio Deus. Aí, ele até falou assim, irmão, vai acontecer um negócio muito grande aqui, vamos ficar aqui. Aí venceu a hora de oração. Os irmãos, a gente tem compromisso, tem que ir. Mike, então, não, vocês podem ir, porque eu vou ficar aqui.
Não, eu ouvi. Ele ficou assim, sabe, ficou maravilhado com tudo. Aí ele ficou mais meia hora e não sentiu nada, não aconteceu nada. E aí ele foi embora. No outro dia ele veio, ele estava lá: Deus, o que eu vi ontem? O que foi aquilo que o Senhor me mostrou? Diz que aí Deus veio num silêncio e falou assim: Maico, eu só quero te mostrar para você que quando estiver orando, eu falo, chegar no templo, pode estar tudo fechado aqui, sentar aqui com um propósito de me buscar, tem orquestra tocando, tem coral cantando, tem anjos subindo e descendo, trabalhando por causa daquele que está orando. Então, até hoje, tem dia que ele passa 12 horas lá. Ele é muito quieto, ele é uma pessoa que ele não tem voz para cantar, ele não toca instrumento nenhum. E Deus deu para ele o projeto, né, das 24 horas, né, de oração e louvor. Então, ele conta cada coisa absurda, que às vezes a gente fala: não vou buscar Deus, tem que abrir a porta, tem que acender as luzes, tem que ligar o som. Você entende? Irmão, Deus não quer som, Deus não quer luz, que Ele não precisa, porque Ele é luz, está entendendo? Você está entendendo? O que Deus quer, igreja? Deus quer eu, mas não eu de Araque, eu de verdade. Eu chegar para Ele, e Ele ainda dá uma pergunta: você está fazendo o que, Campasso? O que você quer aqui? O que você quer aqui? O que te trouxe aqui, Campasso? Aí eu tenho que ser igual o Davi, né? Davi foi amado, encontrado por Deus, porque ele foi sincero, ele foi honesto. Deus, eu quero você. Aí ele olha lá no coração, porque ele esquadrinha. Diz que coração é terra que ninguém anda, né? Mas Deus sonda e esquadrinha o meu coração. Se o meu coração for sincero, Ele vai se agradar de mim. E é possível, é totalmente possível que eu vou atrair a presença dEle. E aí o Abraão, eu parei aqui no, qual versículo? 3. E disse: meu Senhor, se agora, olha irmão, olha que conversa de Abraão. Se agora, realmente, quer dizer, nós fizemos um pacto, eu cumpri minha parte, o senhor está aqui na minha casa, certamente o senhor veio aqui para alguma coisa. Se eu achei graça diante do Senhor, não é? Não é que ele disse aqui? Se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eu vou parar aqui, nós vamos continuar, se permitir Deus, domingo que vem, tá bom? Não passes do teu servo, ou seja, o que nós entendemos aqui? Que às vezes Deus vem para a minha casa, mas não tem lugar, Ele passa direto, Ele vai para outra casa. Vou falar de novo, irmãos. Será que nós estamos sensíveis a Deus, a ponto, irmã, dele chegar na minha casa, ele bater na porta? Bater na porta eu que estou inventando, tá? Ele não bate, mas ele, lá em Apocalipse diz que ele bate, né? Então, ele tem um jeito de bater, como bateu quando o Ti falou aqui, né? Deixa eu comer meu lanche sossegado aqui. Mas aí ele veio, não veio? E bateu na porta e falou o quê? Como é que ele falou para você mesmo? Ti, se fosse Jesus, ele agiria assim? Você falou assim, né? Que? Brincadeira, para com isso. Você não fez assim, para com isso, Espírito Santo. Você não falou? Deixa para lá, que é isso? Deixa eu comer o meu lanche sossegado aqui. Não foi? Mas ele parou, não parou, né? Ele continuou falando, né? Graças a Deus, porque ele sabe que se insistisse, você ia dar ouvido. Estão me entendendo, irmão? Às vezes Deus até insiste, irmão. Hoje a Adriana contou um testemunho, como Deus falou com ela. Ela vendo o que? Uma televisão, foi isso? E Deus falou com ela, usando uma pessoa, não foi? Mas o Espírito Santo usou aquela pessoa que falou aquela situação, para abrir a mente dela, para ela entender algo que ela ainda não estava entendendo. Então por isso que Filipe falou para o eunuco: entendes o que lê? E ele falou assim: como que eu vou entender, se não tem alguém para me explicar? Não foi? Como que eu vou entender? Então, irmão, entendimento. O Abraão falou assim: espera um pouco, pode ser
que eu não esteja com tanta bola assim, que essa visita gloriosa desses 3 donos do mundo, dono do mundo, chegou na minha casa, queira ir para outra. E eu já vou pedir logo, se eu tenho achado graça, né, Leandro? Dá um tempo aqui em casa. E deram um tempo. Gente, deram um tempo tremendo. Vamos ver o que ele falou. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então, lavou-se os pés. Olha, irmão, Deus deixou-se os pés sujar de poeira. Olha que cena. Me acompanha com esta cena, que não é uma cena inventada. Foi uma cena que aconteceu na tenda de Abraão. E tinha um carvalho, acho que é um carvalhais, né? Assim, lavaram-se os pés dos 3. E aí a conversa continuou. Porque tem vezes que Deus vem de um jeito na nossa vida, ou na nossa casa. Não vieram como humano, não vieram como Deus glorificado. Estou dizendo que nós temos que discernir as coisas. Porque às vezes Deus vem numa situação, para ele foi de um lanche. Mas às vezes é coisas que são pedidas para a gente de alguma forma, que nós, na verdade, não, eu não estou afim não, né, Santo? Entendeu? Mas não tem dia que você não está afim de fazer bem? Tem ou não tem? Tem dia que você não está afim de fazer bem? Eu não sei, comigo é assim, eu não estou afim. O cara bateu lá, pediu uma coisa. Aí assim que eu saí, andei mais um pouquinho, eu senti o toque, só que o Espírito Santo falou assim: se fosse você que estivesse pedindo, você gostaria de ser tratado assim? Se fosse você que estivesse pedindo um auxílio, uma ajuda, você gostaria de ser tratado com a indiferença que você tratou a pessoa? Não tenho tempo para você agora. Em Wagner, em Luiz. Porque quando o bom samaritano parou para socorrer o homem que estava quase morto à beira da estrada, ele não estava desocupado não. Ele ia de viagem. E quando a gente vai de viagem, você vai parar para socorrer um que não tem nada a ver com você, levar no hospital, ficar mais um dia, depois pagar lá o dinheiro, depois falar assim: olha, se precisar mais de alguma coisa, eu pago na volta. Hein, irmão? Mas Deus espera de nós uma atitude semelhante à dele. Ele para, independente daquilo que está fazendo, ele para. Diga: Deus para atender o necessitado. Eu tinha aqui no meu caderno algumas coisas que eu queria escrever, que eu queria só compartilhar com você, mas acho que eu deixei o meu outro caderno. Aí eu trouxe só aqui que eu escrevi os versículos, que eu não vou ler agora. Me dá só o caderno, que eu quero, lembrei de um versículo que está aqui, que eu quero compartilhar com vocês. É muito caderno, irmão. Ainda bem que eu ganhei mais 3 cadernão novos. Eu gosto de escrever, viu, irmão? Eu escrevo mais Bíblia, coisas assim que vai ligando uma coisa com a outra. Então, eu quero só compartilhar com vocês por que muitas vezes, não sei por que vocês falam esse assunto hoje, porque está bem dentro do que eu estou falando aqui, sabe? Uma coisa de Deus, não foi? Não foi uma coisa de Deus que falou isso? Então, antes de parar, de fazer o stopzinho aqui, eu li Abraão, e nem cheguei na parte que eu ia continuar, que Abraão tendo adorado, né, ele falou assim: olha, nós vamos adorar, e tendo adorado, olha o que é fé. Ele disse: voltaremos. Isso que é fé. Ele ia matar o filho e falou assim: olha, tendo adorado, voltaremos. Ele podia, eu volto. Ele podia falar: depois da adoração eu volto. Mas ele falou: voltaremos.
Agora é o seguinte, Amós 5:23, só para os irmãos, só para corroborar com o que nós estamos fazendo aqui, Deus disse assim claramente, resumindo os dois versículos, 23 e 24, não aceito os seus holocaustos, Deus está dizendo, e os seus cânticos. Ou seja, eu não cheiro o culto de vocês, porque vocês são o quê? Vamos ler os dois versículos lá, vamos lá, 23. Porque não... Olha, veja bem, lá no Salmo 15 diz assim, o que é que o Senhor pede de nós? Quem morará com o Senhor? Quem sentará em sua mesa? Quem habitará com o Senhor? Nós vamos chegar lá. Diz assim, irmã, aquele que pratica a justiça. Aquele que pratica a justiça. Lembra sempre disso, irmã, a primeira virtude que Deus cobra de nós, se o reino está dentro de mim, vai manifestar o que? Fala justiça, eu vou respeitar o direito das pessoas. Primeira coisa, eu não vou cobrar, eu vou respeitar os direitos das pessoas. É a primeira coisa. Então, o Amós diz que Deus não aceita nem louvor, nem holocausto de quem pratica injustiça, de quem tem um coração mau, de quem não se importa com a dor dos outros, com as necessidades dos outros, que é insensível. Ele diz, eu não recebo, olha, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as... Agora, põe o 22, irmão, só para vocês verem, põe o 22, não sei se é o 22, 21, que ele fala, e ainda me ofereçais holocausto e oferta de manjar, não me agradarei delas, nem atentarei para... 21, irmão, por favor, 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum. Quando nós não somos parecidos com Deus nas atitudes, Deus deixa de ter prazer em nós. Aí o que acontece? Ele não vem. Ele não vem. Aí se torna um culto vazio. Vê o 20. Vê o 20, irmão. O povo, não será pois o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão, sem nenhum esplendor, por causa da injustiça, não tem luz, não tem manifestação de Deus, não tem presença de Deus. Aí, eu vou ler, vou só falar alguns versículos, eu quero parar em 5 minutos. Diz o Mateus 21, 28, 31, diz que as atitudes são uma forma, tá? As atitudes são uma forma de comunicação superior às palavras. Então, como que eu posso convencer de que eu estou agradando a Deus? É a única forma. As minhas atitudes. 1 João 3,17 diz assim, olha, não, Tiago 2,15 e 16 diz assim, olha, eu resumi aqui. Amor que cuida dos pobres e necessitados é um amor divino. O 1 Coríntios 13,3 é uma coisa que nós precisamos atentar muito também. Atos praticados sem o amor de Deus em nossos corações. Pode acontecer isso também. Eu posso fazer alguma coisa sem nenhum pingo de amor de Deus. Paulo diz que será como sino que tine, como metal que soa. Porque se eu der o meu corpo para ser queimado, sem ser movido pelo amor divino, não tem nenhum valor. Então veja por que a gente tem que orar, que você tem que buscar Deus, para nossas atitudes ser movidas pelo amor de Deus. Entendeu? Às vezes fala assim, mas por que Deus recebeu a oferta do Abel e não recebeu do Caim? Ficou muito claro que o Abel tinha um coração generoso, tinha um coração amoroso, tinha um coração bondoso. E o Caim tinha um coração, diga mal. Quem tem um coração mau, Deus não aceita a oferta dele. Então, para nós refletir,
Então, o que atrai a presença de Deus? Diga: a minha fé, a minha obediência, a minha submissão, a minha humildade, a minha reverência. Eu honro a Deus, tá? Então, irmão, bem aqui embaixo, depois vocês lêem durante a semana o capítulo 18 de Gênesis, que eu vou parar aqui aonde que eu achei interessante aqui, olha, o versículo 19, porque Deus falando, eu o tenho conhecido. Quem que Deus conheceu? Abraão. Deus anuncia a destruição, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Esse versículo você medita durante a semana, você lê mais vezes e faz a seguinte oração, bate um papo com Deus, o seguinte assim: Deus, até onde o Senhor confia em mim? Até onde o Senhor, ou eu queria saber se eu sou confiável ou não. Eu quero ser confiável. Se eu não fui, eu preciso ser. Nós estamos falando de Abraão, um homem que o Senhor disse que, olha, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos. Então, pais que ordenam os filhos, pais que instruem os filhos, pais que caminham com os filhos e levam-os também a amar a Deus, a conhecer a Deus. Porque muitas vezes os filhos não vê os pais em momento em casa com Deus, não falam de Deus, não adoram a Deus, e quando eles crescem, eles vão falar assim: olha, meu pai era só crente de igreja, crente na hora de ir para o culto, porque as melhores coisas de Deus não acontecem aqui na igreja, tem que acontecer na minha casa. Abraão não tinha templo. E tem uma coisa muito boa, que eu vou deixar para domingo que vem, que nós vamos entrar. Quando nasceu Isaac, que isso vai servir para nós, vai servir muito para nós, o nascimento de Isaac, o que é que Abraão fez, que é o que eu estou falando, o que é que ele fez que não devia fazer, e o que é que ele não fez que depois Deus cobrou, tá? Fica isso aqui já, essa pitadinha, e isso acontece com a gente, tem coisas que eu faço que Deus não me mandou fazer, e Deus não quer, você entende? Eu faço porque eu gosto, porque eu quero, eu sou vaidoso, você está entendendo? É coisa minha. Então, isso é muito perigoso, acontece com a gente. E isso também afasta a presença de Deus. Se eu quero me satisfazer, eu não estou nem um pouco preocupado em satisfazer a Deus. Então tem muita coisa aqui nessa passagem de Abraão, que nós vamos tentar sugar para as nossas vidas. Viu? E esse versículo aqui, eu parei e falei: Deus, até onde? Ele há de ordenar a seus filhos para que guarde o caminho do Senhor. Deve dar importância na chamada de Abraão. Foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse a seus filhos o caminho do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus estabeleceu o pai como o responsável na família para ensinar os filhos, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Então, a responsabilidade do pai ou dos pais de ensinar os filhos. Eu trouxe aqui para ler, eu quero dar uma pausa lendo esses versículos. Nem falei nada, deixar para domingo para dar o resuminho do Samuel, que eu achei interessante também. Mas eu quero aqui ler. Cadê? É tanta coisa, né, irmão? É muito caderno, você quer versículo daqui, você quer versículo dali, mas eu estou parando. Olha só se a gente faz. Todo mundo quer, eu também quero. Todo mundo quer. Mas olha o recadinho que Deus dá na palavra dele para todos nós, sobre os nossos filhos, sobre a palavra dele. Por isso que Jesus disse: aquele que me ama, como é que Jesus fala? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado de meu Pai,
e viremos para ele e faremos nele morada. Então a receita é perfeita, clara, não precisa de interpretação, certo? E essa receita, Deus também deu para o povo de Israel lá no tempo de Moisés. E eu quero só ler. Meu Deus, eu escrevi tudo aqui. Anota aí no seu caderninho, para você também ler em casa. Anota aí, essa passagem é muito importante. Você vai ler a passagem do Abraão, mas lê também Deuteronômio 6 e 7. Tá? 7, pode ler o 8, se possível assim. Tá, vai ler até, sabe, até o 7 e o 8. Olha o que está escrito. Estas palavras que hoje te ordeno, Deus falando para Moisés, estarás aonde? Diga, no teu coração. Aonde que a palavra tem que estar? Por isso que a palavra lá em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os teus pés e luz para os meus caminhos. E tem um outro versículo: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. E diz assim, olha: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Na igreja? Em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, na hora de deitar, os pais têm que ler a palavra, têm que falar as palavras com os filhos, e levantando também, tem que ler a palavra, e também as atarás por sinal na tua mão, tem que estar também na mão a palavra. O trabalho tem que ser feito conectado com a palavra de Deus, e te serão por testeira entre os teus olhos. Testeira nos teus olhos, olha que coisa tremenda. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.